Bem-vindos a mais um direto. Direto hoje com uma novidade. Hoje temos uma pessoa diferente. Vamos ter a Bárbara Rocha. Ela hoje vem falar sobre resiliência, estratégias também para continuarmos em frente. Eu só estou à espera que ela venha. Enquanto ela vem e não vem, Josh Krasich com Let Me Hold You. E, bom, hoje vamos ver. Vamos ver, eu estou só a aguardar, entretanto, também ao mesmo tempo que vos consiga apresentar a Bárbara. Cá está ela. Estou à espera do teu convite, Bárbara. Vamos a isso? Vamos? Enquanto isto, eu vou pondo Josh Krasich, que de facto vale a pena. E... Ok. A Bárbara é autora. Ela é autora de um livro que se chama... Olá, essa tal felicidade, e eu a dizer, não é? O livro que tu escreveste. Olá! Autora, palestrante, uma série de coisas, não é? Que tu fazes e com muita qualidade. Tá aqui ele, Exatamente, está aí o livro. meu Vês? terceiro Está a ver? filho, essa tal felicidade. É verdade. Tem um filhozinho Então, do sol. é bem bom. E, Boa entretanto, também tarde, né? fazes mentoria educacional, não é? Isso mesmo. Eu trabalho como educadora, né, há 18 anos, então eu posso ajudar famílias atendendo a Hum. resiliência nas áreas das vidas delas. Então, hoje vamos falar sobre o quê? Resiliência, não é? Vamos falar sobre resiliência. Uhum. Ok. E vamos falar então sobre como nós podemos utilizar a nossa resiliência para dar a volta a toda esta situação que está a acontecer, também ao mesmo tempo para fazermos mudanças na nossa vida. Para que essencialmente? Eu fiquei muito reflexiva, né? Primeiro quero também agradecer o seu convite, Pedro, por estar aqui, né? E eu fiquei Não, é um pensando prazer. na essência dessa palavra, né? O que representa ser resiliente? Não sei se todos Uhum. sabem, mas essa palavra veio da física e na física a gente pensa em maleabilidade dos corpos. Então, Verdade. como que hoje eu fiquei com uma imagem assim que ou você se e uma pergunta, né? Que eu até coloquei nas minhas redes sociais, ou você se dobra ou se quebra diante dos desafios, das coisas da vida, né? Então, a gente vai falar de resiliência, né? Exatamente. Que é o... Em termos, ainda bem que tu falaste em física. Tu sabes que eu tenho um lado muito quântico. Resiliência é a adaptabilidade dos corpos. Ou seja, porque na realidade é a adaptabilidade do vazio para nós moldarmos exatamente como observadores tudo aquilo que nós pretendemos. Ou seja, através de um movimento que possa ser exatamente a continuidade, vamos conseguir efetuar a alteração a tudo. Fantástico tu teres pegado nisso. Estava mesmo à espera que tu pegasses nisso, porque de facto era um tema que tinha pensado e de facto estava a pensar exatamente como é que isto iria ser da resiliência, porque eu estava em pulgas e estava curioso de te ouvir. E gostava de perceber então como é que isto vai ser possível, como é que vamos conseguir pôr isto no dia a dia. Então, se a gente for pensar nos dias, né, nos dias atuais, o que a gente está vivendo como sociedade? Mas eu fiquei pensando assim, a gente precisa pensar em três âmbitos. No que estamos vivendo com a gente mesmo, e, em segundo lugar, em sociedade, e depois Uhum. com a natureza. Não só como seres sociais, mas o que está acontecendo no mundo nesse momento, de que maneira a gente precisa ser resiliente, né? Se eu for exemplificar aqui agora de coisas que eu tenho tratado de trazer flexibilidade para a minha vida, assim, tem muito exemplo, porque de uma hora para outra, de uma semana, de 2 semanas para cá, a gente teve que, eu falei que ia remodelar a vida, né? Remodelar o trabalho, remodelar a forma de ir para casa, de ir para a rua, ou de não ir para a rua, de se alimentar, Olha, de cuidar do resiliência não corpo. poderá, desculpa, Uhum. Mas, resiliência não poderá ser também uma oportunidade, não será a criação de oportunidades, ou seja, não será aqui do ponto de vista de uma criação, eu vejo um pouquinho como isto também, porque é uma das coisas que eu faço também em termos de mentoria, é perceber um pouquinho aquilo que as pessoas necessitam para sim, adaptar a que as pessoas tenham, muito bem. para já um comportamento, primeiro ponto. Era o que estavas a dizer. Pegando um pouquinho aquilo que estavas a dizer, que é muito importante, é fundamental, é pegar num comportamento, pegar numa mudança e ter exatamente os hábitos de correção, ou os hábitos normais para que nós consigamos mudar. É isso? Eu tinha determinado comportamento e agia de uma determinada maneira. O que eu vou fazer agora, nesse momento, né? Claro que a gente está trazendo para a nossa realidade atual, mas
Eu penso em resiliência há alguns anos, né? Eu tenho até muito a ver com o que eu escrevo na minha coautoria desse meu livro. Eu acho que primeiro parte de eu me autoconhecer, de eu saber meus pontos fortes e dos meus pontos de melhoria. Primeiro ponto. Exatamente. E aí, quando eu me autoconheço e eu aprofundo nisso e busco isso, eu caminho melhor. Eu posso talvez realçar os meus pontos mais fortes, desenvolver os meus pontos de melhoria, por que não? Né? Então, Essa não é a chave de tudo, autoconhecimento, porque repara, uma das coisas que eu sinto perfeitamente com as pessoas com quem nós trabalhamos e connosco mesmo, nós vimos começar, essencialmente, trabalhar connosco. Só depois é que nós podemos dar ideias aos outros para eles fazerem seja lá o que for. Este é um primeiro ponto. Mas aqui a chave não é mesmo o autoconhecimento, é praticarmos rotinas de autoconhecimento para que nós entendamos e consigamos perceber que, de facto, aquilo que nós conhecemos de nós, que às vezes é tão pouco, porque procuramos sempre estar a conhecer os outros, as celebridades, estamos a procurar conhecer tudo aquilo que os outros têm, fazem, as opiniões, os carros que conduzem, as casas que têm, as namoradas, os namorados, e de repente parece que de nós as não notícias, conhecemos. o que é externo, né? Eu costumo dizer para os meus mentorandos, aquilo que é externo e aquilo que é meu. Eu estou cuidando daquilo que é meu. E aí isso fala de autorresponsabilidade, compromisso com a minha evolução, né? Pergunta que eu te faço. Sim, Terá a ver com o amor próprio também? Nós já tínhamos falado sobre isto. Recorda, é eu tinha que verdade, chegar a este ponto. Isso Eu ia pode ser chegar a nosso este ponto. próximo tema, né? Então, eu acho que tem muito a ver com amor próprio, né? Porque quando eu cuido de mim, né, cuido de mim integralmente, eu estou me amando, o alto valor, o autocuidado. Eu gosto muito de autocuidado, né? De pensar o que eu estou fazendo agora com essa minha atitude. Por que eu caminho de uma determinada maneira, né? Só que agora o que as pessoas têm questionado é eu vou ter que caminhar dentro da minha casa, nesse quadradinho aqui, ó, tá muito restrito, eu não estou conseguindo conviver socialmente, ir para fora, porque há aquela grande necessidade de ter que conviver socialmente, né? Mas sabes porquê? Porque essencialmente aqui há uma coisa que convém mesmo desde já deixar aqui saliente. E salientar mesmo, que é o seguinte. Nós temos que aprender, acima de tudo, a gostar de quem nós vemos no espelho e a viver connosco, que é uma coisa que a maioria das pessoas não faz. E não é, e não tem, e por norma eu associo, por exemplo, como antítese à própria resiliência, que era o que tu estavas a falar, a procrastinação. E a procrastinação é nada mais, nada menos do que nós não gostarmos de nós próprios. Ponto. Nós não gostamos do que fazemos. Eu me refugio, né? Eu me esquivo. Não tá bom, não, eu vou pro lado de cá. Ou eu vou encontrar com outras pessoas para eu não me haver comigo mesmo. Será? Não falavas no outro dia sabotagem? Sermos autossabotadores? Isto tem a Sim, ver exatamente com isto, é não é? verdade. A É. sabotagem que nós fazemos, a falta de resistência ou a falta de continuidade, quando levamos os nãos ou os tapas na cara, como dizem os nossos irmãos, os meus irmãos brasileiros, eu não. Mas a Tapa na verdade cara. é quando nós levamos o tapa na cara, é que nós percebemos que, de facto, nós até nem gostamos de nós próprios e que o que é que nós fazemos? Desistimos. E Sim, continua. Estavas a é, dizer e é, o não gostar de mim também, completando essa coisa da sabotagem, existem coisas que paralisam a nossa vida, né? Pode ser o medo, pode ser a falta de confiança, né? Existem vários sentimentos e emoções que estão envolvidas por detrás disso. Mas uma coisa que me veio aqui agora é aquela coisa de não conseguir lidar com a angústia. Né, ainda falando um pouco do que eu escrevi, eu gosto de citar Guimarães Rosa, acho que em todo lugar eu vou citar essa frase de Guimarães, quando ele diz que a vida é assim mesmo, esquenta, esfria, afrouxa, às vezes aperta, desassossega e às vezes não. isso. Então, a gente vai ter condição de superar os problemas, de enfrentar as adversidades? Isso tem a ver Qual com é o truque? resiliência. Qual é o truque para isso? Qual é o truque para ultrapassar as. Eu posso dizer, de facto, pronto, o truque para nós ultrapassarmos a dor é nós virarmos a nossa perspectiva. Ou seja, quando nós queremos mudar alguma coisa, e a resiliência é muito importante para as mudanças que tu estavas a dizer que eram necessárias fazer, não é? E há um truque que eu utilizo muito para com as pessoas é quando nós queremos atingir um determinado objetivo, o nosso cérebro o que faz é associar dor a qualquer mudança.
E é uma das Isso. coisas que eu faço com que as pessoas vejam, e se calhar aqui talvez seja o ideal, é uma boa dica para deixar às pessoas aí em casa, que é, quando nós estamos a Ótimo. mudar uma coisa e vemos, vamos imaginar, eu quero perder peso. No Isso. caso, quero perder peso ou quero ganhar mais peso, ganhando massa muscular. Por exemplo, vamos imaginar isto, mas o peso acho que é mais fundamental. O que é que nós fazemos? Isso. Sabemos que temos que tomar uma série de passos para que vá, certo? Como? Começando a correr, comer melhor, etc, etc. O que acontece é que o nosso Aham. cérebro vai à procura do açúcar, vai à procura de tudo o que é mais prazeroso, certo? Sim. Se Ele nós trabalha associarmos, contra, né? Trabalha contra. correto, trabalha contra porque é mais suave, é mais fácil, é mais apetitoso um bolo, um pão doce, qualquer coisa doce. E é normal que, ao mesmo tempo, também a gordura seja algo que nós nos refugiamos quando estamos mais nervosos. Porquê? Porque o nosso hipotálamo do prazer é ativado. E ele, ao ser ativado, vai nos fazer esquecer daquilo que nós estamos a passar na nossa vida. Por aí é que nós engordamos. E esta é a tendência fundamental. Quando os nossos hipotálamos são ativados a nível de dor, nós temos tendência a fazer o quê? A contrapor exatamente com o quê? Com comida. Por isso é que a comida vai ativar o nosso hipotálamo de prazer. E é aquele mais acessível e mais rápido. Pronto, daí o chocolate. Senhoras, meninas, seja o que for, chocolate Nossa. não é propriamente, vai só mexer com o vosso cérebro um pouquinho. Com o vosso corpo, vai mexer ao contrário, vai. Vai, ok. Adormece, amortece. Vai Amortece, né? expandir. E E eu falo isso. para as meninas assim, que meninas têm TPM, vai haver uma descarga hormonal ou a falta de algum hormônio. Ok, como eu vou Exatamente. controlar isso? Então vamos associar o contrário. Vamos fazer o seguinte: vamos associar dor ao facto de estarmos gordos. Se nós associarmos dor ao facto de estarmos a engordar, vai ser: Olá, Célia, como estás? Bem-vinda. É, Célia, tudo bem? É. Isto se nós associarmos a dor, se nós associarmos realmente a dor ao facto de estarmos mais fortes, então aí vamos continuar a fazer a nossa resiliência. Acho que é um pouquinho a ideia que tu tinhas por trás disto, certo? Se eu usar essa, pode ser uma boa ferramenta, né? Se eu significar dessa maneira, eu consigo, vou trabalhar para eu emagrecer. Se não, caso contrário, aí você está trazendo um exercício de resiliência, de flexibilidade, né? Se não, não, eu como fritura, chocolate, como fora de hora, como muito, não é? Desgraçados Isso é dos bom. vossos maridos, desgraçados, aí a dor não é associada a vocês. Vocês têm prazer, os vossos maridos têm dor. Por favor, Só cá gente, entre nós. ajudem os maridos. Bom, ou dos namorados, ou bom, seja logo o que for. É, Ok, seja sim. lá o que for. Mas há que associar a dor também, não é? É isto. E de facto existe. Renato, bem-vindo. E cada vez mais há que entender exatamente isto. Ou seja, a nossa resiliência tem a ver exatamente com a forma como nós olhamos para as coisas, certo? Ou seja, se nós olhamos para as coisas de uma determinada forma, se olhamos com dor para algo que nós vamos fazer para continuar e para mudar a nossa vida, então aí as coisas não assumem. Então, se calhar, provavelmente é trocar um pouquinho. Porque é aquilo que eu costumo dizer. Não há uma distinção entre uma célula cancerígena, Uhum. certo? E entre uma célula sã. O universo não faz qualquer tipo de distinção. Para o universo, ambas são bem válidas. Então, se uma célula cancerígena é tão válida quanto uma célula sã, o que é que muda aqui? É a minha perspectiva, é o meu ponto de vista. Porque eu sei que se tiver uma célula cancerígena, eu posso morrer ou vou morrer. Isso, para mim, do meu ponto de vista, é negativo. Mas para o universo, não, porque por simplesmente faz parte da antítese da vida, a minha vida também terminar. E isto, lá está, temos que mudar um pouquinho a tal perspectiva. E é importante nós conseguirmos mudar a perspectiva para aquilo que nós queremos mudar para a nossa vida. É o olhar, é a forma como eu olho, é a lente, eu costumo dizer que é a perspectiva, como você disse, é a lente como eu olho para a vida. Quando nós somos educados, né, eu falo isso para os papais e para as mamães, né, até os 7, podemos falar 12 anos, a gente vai incutir valores, significados para as nossas crianças. Então é muito importante pensar na infância, porque ali eu crio um padrão de crenças, estabeleço padrões mentais, né? Então é a forma como eu vejo a vida, o óculos que me deram, Fundamental. aquilo que papai falou para mim, né, que disseram para mim, o que minha mãe falou, e isso vai, como que eu faço para ressignificar?
Até aos 7 Obtendo, anos, ok? obtendo a resiliência, né? Não se esqueçam que, e isto tem a ver muito com o teu trabalho, não é? Crenças limitantes, Crenças, sim, crenças limitantes, isso mesmo, Mônica. Muito bom, obrigada por contribuir. sim. Crenças limitantes. E porquê que são as crenças limitantes? Porque reparem o seguinte, nós somos, eu vou dizer isto, nós somos umas esponjinhas mágicas da treta, ou não? Bom, ok, não interessa. Nós somos umas esponjinhas mágicas até aos 7 anos. O que é que isto quer dizer? Que a nossa personalidade é realmente feita até aos 7 anos. Se ela, tudo aquilo que nós absorvemos, até pode acontecer uma situação muito interessante, que o nosso pai era um pai fantástico, era um pai fabuloso, mas basta só, por exemplo, existir alguma situação que tenha despoletado alguma coisa errada para nós associarmos. Isto não tem nada a ver, tem a ver com a nossa própria índole que está por detrás da nossa própria personalidade, que vai escolher aquele momento marcante para ficar na nossa vida. E o nosso pai pode fazer tudo bem, ou a nossa mãe pode fazer tudo bem, ou então pode fazer tudo errado, e pode surgir o contrário. Portanto, as tais crenças limitantes que estavas a falar, não é? Me travou, aquilo me trava. Eu olhei daquela maneira e aí isso me paralisa, né? E eu carrego isso ao longo da minha vida adulta. Eu sou um adulto que vejo assim porque me disseram que é assim. Agora, eu fiquei muito pensando em algo que usamos aqui no Brasil. Vou falar, talvez você conheça, né? Que é o tal do espírito de Gabriela, né? É aquela. Uhum. Já ouviu falar? Já, A do síndrome da vitimismo. Gabriela. Que eu Exatamente. nasci assim, eu morri assim e vou viver assim para sempre. Eu É acho que verdade. tem muito a ver com o assunto que é resiliência. Claro, né? Tem muito a ver com o que a gente está dizendo, porque eu vou ser sempre assim, inflexível. Aquilo que falaram para mim na minha infância foi tudo certo? Repara, Faz sentido? é mais cómodo, porque o que causa dor é sair do conhecimento, ou seja, sair de tudo aquilo que nós conhecemos. Porque nós até já. Isto faz um pouquinho. Na escola havia uma coisa muito engraçada. Depois as coisas ao longo da vida parece que vêm ter connosco. Existia a alegoria da caverna, Platão, recordas-te? A alegoria da caverna? A alegoria da caverna. Não? Ok. A Desculpa. alegoria da caverna. Não, não, pelo contrário. Há coisas que às vezes ao longo dos anos as coisas vão passando. E a alegoria da Ok. caverna tem exatamente a ver com uma situação na qual existe um escravo, ok, que está de cócoras virado para a parede. Está acorrentado e está virado de cócoras para a parede. E o padrão do conhecimento era, ele, portanto, estava já confortável com aquilo que tinha. E de repente uma das grilhetas soltam-se as grilhetas. E ele começa a verificar e olha para a frente e começa a ver que há sombras a passar. Uhum, Mas a uhum. dor do processo era tão grande, tão grande, tão grande, que ele primeiro começa por se tentar levantar, mas a dor era tão grande, tão grande. Isto tem a ver mesmo com o processo do conhecimento, que ele, de facto, muitas das vezes ele não conseguia. Mas ele, apesar da dor, os outros todos estavam ao lado, tinham todos também estavam soltos e podiam também levantar-se. Mas ele foi o único a levantar-se porque ele decidiu ultrapassar a dor do conhecimento. Ele começou, de facto, a ver que não era só pessoas a passar, passavam várias sombras. Sim. E de facto, à medida que ele ia subindo, ia vendo a luz também a aparecer ali. E é fenomenal as coisas como iam acontecendo. Ou seja, ele ia sentindo dor porque os olhos estavam magoados, estava tudo, até ao momento em que ele se procurou virar para a luz. E quando ele se virou para a luz, ficou automaticamente cego. Não ia ver Uau. nada. Então fechava os olhos. Certo? A Sim. dor era assim desta forma. O que é que acontece? Quando ele Cega. automaticamente depois começa a verificar que havia cores lá fora, havia luz, havia movimento, ele procurou dar os primeiros passos também com dor para sair. Os outros sabiam que ele estava a fazer aquele processo, ostracizavam, não falavam e pura e simplesmente continuaram agachados na sua confortabilidade da dor. Agora, o que acontece é que quando ele chegou lá fora e percebeu que podia movimentar-se como todos os outros e era livre como todos os outros, ele reconheceu outra felicidade. E aqui tem a ver Muito bom. exatamente também com isto. É uma alegoria fantástica, a alegoria da caverna de Platão. Isto é uma coisa que, se quem não leu, vá ler. Quem não deu na escola, vá ler. É fabuloso porque é o progresso do conhecimento. E depois, quando nós expandimos a nossa mente, já não vale a pena que já não nos metem outra vez agachados contra a parede.
Então vamos lá. E aqui o fundamental é o processo de dor, ou seja, ele agora já associa dor, porque a consciência expandiu, associa dor a voltar a agachar-se. Não é? Isto é fundamental. Alô, estou-te a perder. Alô, alô, alô. A Bárbara, espero que entre. Alô, alô. Bom, eu vou aguardar que, entretanto, a Bárbara volte. Mas pronto, essencialmente é isto. O tema da Bárbara é fabuloso. Está um tema muito, muito rico, com muita informação. E eu espero que, de facto, que ela volte, porque bem, bem, bem que eu quero aprender mais coisas com ela. Entretanto, vou aguardando só que ela volte. E estávamos a falar exatamente então sobre a alegoria da caverna. E é muito, muito interessante, de facto, também ao mesmo tempo aquilo que estávamos a falar. E a Bárbara, ao colocar também a resiliência, a capacidade de conhecimento, a capacidade até inclusivamente de colocarmos, é fundamental para que nós consigamos realmente evoluir muito mais. O tema tem a ver com resiliência, Mónica, tem a ver exatamente também com as mudanças que nós podemos ir fazendo ao longo da nossa vida, também exatamente com isto. E daí realmente estar high, né? E realmente cada vez mais nós, pronto, lá está, o ideal seria efetivamente também evoluirmos de uma determinada forma. A rede no Brasil não é muito fácil, não está muito fácil, e daí também ao mesmo tempo ter caído a live. Eu vou só verificar se entretanto está tudo bem com a Bárbara, se podemos continuar. Ah, ok, já cá está. Já estava a sentir a falta dela. Ok, lá vamos nós. Ok. Alô? Oh, oh. Bárbara? Ok, lá vamos nós. Vamos nós. Vai lá, vamos nós. Vamos lá. Ok. A rede no Brasil, às vezes, tem destas coisas. Aqui também, às vezes, não sei. Bem-vinda! Já estava com saudades, hein? Estava difícil, hein? O telefone aqueceu, desligou, me avisou que não sei até quando ele vai durar, gente. Vamos lá. Vamos lá. Então vá. Eu agora preciso de mais informações tuas. Eu agora preciso de mais dicas. Então, processo de conhecimento, tudo tem a ver com dor, resiliência tem a ver com dor, mas também nós podemos dar a volta a isso, certo? Quais são os A truques? gente planeja. Meu telefone não vai salvar? Salva aí. Né? Tá, A vai, gente está a precisa. funcionar. Mas a bateria tá dizendo que está acabando. Bom, eu acredito que a gente precisa organizar de alguma maneira e adotar estratégias para se desenvolver ao longo desses dias, falando de tempos de quarentena. Se não tivéssemos falando de tempo de quarentena, ok, né? Mas estamos falando de um tempo que é um tempo diferente, é novo. O mundo nunca viveu o que estamos vivendo. Então, como Uhum. eu vou organizar a minha agenda, porque a minha agenda precisa ser toda ressignificada, pensando em cuidados pessoais, né? Que eu vou me alimentar? Porque eu não posso pedir no restaurante, né? Eu não posso fazer atividade física na rua, não posso ir para academia mais. Então, eu vou precisar de organizar a minha tarefa aqui. Eu vou cuidar do meu corpo, da minha mente, eu vou me organizar para cuidar de mim mesmo nesses dias. Ou eu vou me desesperar, porque tá tudo muito difícil e eu me desespero. Verdade. Não pode ser assim. E o que é que nós fazemos? Ops, agora foi o meu telefone. Tá ótimo. Não, mas não foi por isso. O meu apoio que de vez em quando decide soltar o telefone. Pronto, já está. Ops, outra vez. É, Tudo é, certo. é. Ele de vez em quando solta, mas ele está cá. Pronto. Ok. Está cá, não está? Está. Ok. Pronto. Eu acho que tem a ver com manejar bem diante das pressões, né? Com permitir se recuperar diante de situações. Né? A gente está. Eu vou dar um exemplo pessoal, assim, desenvolver um trabalho 100% online com uma equipe, de uma hora para outra. Né? Eu Como é que se estava faz isso? explicando isso outro dia. Como é que faz? Eu posso parar e chorar, ou não, eu posso parar e treinar as pessoas e dizer, vamos juntos, vamos fazer aqui diferente, vamos desenhar um outro desenho.
Vamos ressignificar? Eu acho que tem a ver com essa maleabilidade, com essa flexibilidade. E de outra maneira que eu penso também, né? Eu dei um exemplo aqui das coisas cotidianas, mas tem a ver também com os nossos sentimentos, com a forma como a Sem gente dúvida. encara as questões da vida. Né? Eu tenho pensado muito em observar os meus sentimentos diante das situações. Ah, eu estou com alegria, estou com tristeza, estou com raiva. O que está me movendo? Né? O que é que Ao move? longo O que é que nos das move? situações. Não é a luz ao fundo do túnel, não é saber que nada, que isto não é para sempre, que isto não vai durar para sempre. Que este coronavírus não vai durar para sempre, não pode durar para sempre, E enquanto não é? dura, Então, o que a gente vai sim. fazer? O que a gente vai fazer? Ah, tá durando, vai ficar. No Brasil não sabemos quanto tempo, não está muito anunciado. Mas o que eu Não. vou fazer enquanto isso? Entende? Ah, vai Sabe, é durar. engraçado que estávamos a falar exatamente sobre isso ainda há pouco. Não está muito anunciado no Brasil, os números não, se calhar, provavelmente não estão a ser muito bem divulgados, não sei, digo eu, mas eu não. Lá Revelado. está. Boa noite, Paula, como estás? E de facto, cada vez mais, se calhar aqui as coisas estão também, a nível político, também estão de uma forma mais grave, não é? E se calhar, provavelmente, nós temos que fazer a nossa parte. Se a nível Sim. político está grave, nós somos os responsáveis. Não é o presidente, não é o primeiro-ministro, não é ninguém. Nós somos responsáveis Só pelas os coisas, digo eu, não políticos, sei. né? Só os empresários, só quem está lá fora. Qual é a minha parte? Né? O que eu vou fazer dentro de tudo que eu estou vivendo? Sim, como cidadão, mas como humanidade, né? De fato, tenho pensado que isso precisa nos ensinar algo. A Está na Mónica hora dizia de muito bem que é reaprender a viver, não é? reaprender a viver. Obrigada, Mônica. É isso mesmo. Uhum. Desenhar a vida de uma maneira diferente, com mais leveza, com mais alegria. Vamos aprender com esse tempo. Né? Vamos Vamos viver. aproveitar também ao mesmo tempo, se calhar, para falarmos aquilo que nós estamos a falar ainda há pouco, que é solidariedade. Se calhar, provavelmente, nestes tempos, não são tempos de estarmos preocupados só com o nosso umbigo, só em ganhar o nosso dinheiro, só em estarmos bem, mas sim, provavelmente, com o vizinho do lado. Porque nós não sabemos, e tu dizias ainda há pouco isso comigo, estávamos a falar e dizias isso há pouco comigo. Nós não sabemos se o nosso familiar está a passar fome, não sabemos se o nosso vizinho do lado está a passar mal, e provavelmente, se calhar, aqui que vem talvez para esta resiliência toda, para conseguirmos mudar também quem nós somos, talvez praticarmos a solidariedade. Fundamental isto, não? Eu penso muito em questões de fazermos para o coletivo. Se eu tiver tudo que eu tenho guardado para mim, não faz o menor sentido. Não tem a ver com o meu propósito de vida. Né? Então, penso o tempo todo, sou incomodada para ajudar, para me mover com pessoas, me envolvo com comunidade que faz isso, no meu grupo social. Então, dá para eu olhar para o lado? Ou chegar na minha varanda, eu falei para as minhas vizinhas, gente, eu estou aqui, precisou, pode chamar. Entende? A Mónica diz Ou, muito bem, ou quando nos ninguém faz habituarmos a viver isso. assim. E toda uma sociedade dependendo de nós, né? Principalmente aqui no A Brasil. Mónica, A Mônica a falou, Mónica isso. Estava a dizer que quando nos habituarmos a viver assim, eles levantam a emergência. Eu vou-te dizer uma coisa assim, Mónica. Habituem-se que este é o novo normal. O que é que isto quer dizer que é o novo normal? Este é um vírus que veio para nos ensinar, se quisermos aprender, que a humanidade é zero. A humanidade simplesmente depende da natureza. E a natureza pode realmente, através de algo que nós achamos que é muito pequeno, mas que é muito grande. A verdade é esta: aquilo que nós achamos que é pequeno, que é um vírus, tem uma capacidade enorme de destruição. E então, muito provavelmente, aqui há que ver as coisas de um outro paradigma, de uma outra forma. Para sempre, repara, Mónica, as doenças sempre fizeram parte da nossa vida. A peste bubónica, a uhum. peste negra, a influenza, a gripe espanhola, que eu acho que é a mesma coisa. Uh, eu, olha, para terem uma ideia, há uns tempos atrás, no século XVIII, século XIX, haviam cirurgiões já, portanto, a medicina estava altamente evoluída. Vocês recordam-se que a medicina deu um grande passo no século XIX. Okay? Foi descoberta a penicilina, foi descoberta uma série de coisas. A penicilina já foi no século XX. Acho que já foi no século XX. Bom, mas o que acontece foi que existia nos Estados Unidos e essencialmente em Inglaterra, lamentavelmente,
havia muitas mulheres saudáveis que tinham filhos e depois de terem os bebés, quando eram cesarianas ou quando tinham os partos, elas morriam. E elas eram profundamente saudáveis. Ok? E a medicina discutia o que era possível, o que acontecia, porque é que acontecia, porque é que deixava de acontecer, etc, etc. Mas a verdade é que a mortalidade das mulheres nos partos era enorme. Vocês sabem essencialmente o que é que se veio descobrir? Veio-se a descobrir, exatamente, veio alguém dizer que isto é tão importante, uma coisa tão simples, que os próprios cirurgiões que de manhã faziam os partos, à noite faziam autópsias. E o cuidado para com a lavar as mãos não era tão elevado quanto isso. E não utilizavam artigos corretos para limpar as mãos. O que é que acontecia? Eles automaticamente à noite tratavam dos mortos, de manhã tratavam dos vivos e acabavam por originar mais mortes para a noite. Que era o que acontecia. Imagina. Agora, reparem, isto foi no início do século. Foi no século XIX. Mais importante depois do que aconteceu no meio desta história toda é que demorou 30 anos à comunidade científica médica a aceitar que as mãos eram lavadas. Olá, Cris, como estás? Olá, tudo bem? Isto, lá está, as tais mudanças de paradigma. Portanto, isto faz parte da nossa humanidade. O que nós temos que aceitar é que é o novo normal, porque se não existe um cataclismo, não existe uma guerra, não existe nada, a nossa população é controlada automaticamente, quer seja pela natureza, quer seja por tudo. E era aquilo que tu estavas a dizer e muito bem, Bárbara. De uma forma fantástica. Que, de facto, nós hoje em dia temos formas de virar as coisas, mas ao mesmo tempo temos que nos adaptar àquilo que é a natureza, àquilo que é o nosso meio ambiente. Mais ou menos era isto que estavas a dizer, não era? Sim, se a gente for pensar, volto a repetir, olhar para nós mesmos, não olhar para quem, para a sociedade lá fora, de alguma maneira poder ajudar. E tem a ver com a questão de como a natureza está respondendo a essa parada do homem, né? Uma amiga estava dizendo, tem muito a ver com a forma que a gente vai olhar para as plantas, para os animais, para o céu, sabe? Tenho admirado demais o céu nesses dias e, assim, tudo faz muito sentido. Há uma mudança de um cenário ecológico, se a gente for parar para analisar. Correto. É uma mudança total, é uma mudança de paradigma. Porque nós estávamos a Milita estava a dizer que concorda e de facto com o novo normal. Este é o novo normal. E a Mónica, higiene básica tem que haver Obrigada, sempre. Filtro, por comentar. É, é. E realmente é isto. Isto tens toda a razão no que estás a dizer. E é fundamental nós conseguirmos entender isto, que naturalmente as coisas têm que acontecer desta forma. Faz parte do sistema. Os E que rios nós vão não ficar viemos mais para cá. limpos? Será que a gente vai ter águas mais límpidas, menos poluídas? Como a gente Não. vai se comportar daqui em diante? A gente vai continuar tendo resiliência ou não? Porque o que Na estão me dizendo realidade, assim, tem muita gente adoecendo e tendo problemas emocionais porque não estão dando conta de ficar enclausuradas. Mas fundamental. Ainda bem que tocaste nesse ponto. Podes né, desenvolver mais? é muito preocupante, assim. E a resiliência? Para eu lidar estando no meu quarto. Eu não ficava antes no meu quarto porque eu corria, eu tinha uma rotina, eu tinha trabalho, eu tinha afazeres lá fora. Por que não olhar para dentro E de não mim vivias mesmo? contigo própria. Agora E és não obrigada a vivia. viver contigo própria. Estamos sendo convocados para vivermos com nós mesmos e lidarmos com as nossas questões. Olha que coisa maravilhosa. Para a gente pensar com esse É olhar, uma oportunidade. oportunidade. Ou então não, eu olho com a outra lente, com a lente mais escura. Ah, isso está me doendo. Eu não vou dar conta. E aquela palavra que você usou, né? Eu fico no vitimismo. Eu fico num lugar de vítima da história, né? Qual é a escolha Nós que nós gostamos de temos? lugares muito negros. Nós achamos que nada pode ser fácil e simples. Nós achamos que é tudo muito negro. E pintamos sempre um quadro muito negro, onde o nosso esqueleto se esconde lá, bem guardadinho num armário, porque os outros não podem saber e não podem ver. Não é o novo normal. E o novo normal agora, provavelmente, é que todos os esqueletos têm que estar bem cá fora. E acima de tudo, entendermos que não vale a pena escondermos, porque se escondemos, alguma coisa logo automaticamente vem para descobrir. E este é o novo Fala, normal, e se eu este não. vírus. Eu gosto muito de falar que se eu esconder, vai falar pela pele, vai falar através de uma doença.
Cada um manifesta de uma maneira. Aí seria outro assunto, isso dá uma outra live, né? Eu gosto muito de pensar que a gente somatiza os sentimentos. Isto vai dar muito, muito, muito tema para mangas, porque depois tem a ver exatamente com isto. As atrocidades que nós fazemos aos animais, e depois é uma coisa que quem me estiver a ver deste lado, por favor, entendam o seguinte: os animais que nós temos que proteger não podem ser só os de companhia, são todos. E cada vez mais há que entender. Exatamente. Olha, olha que legal, a Brita falou, eu nunca fiquei tanto com meu filho, vou priorizar isso. Olha, eu também, meu filho está ali, olha que bom. Nossa, uma tarde, terça-feira, posso trabalhar, posso atender os meus alunos, meus clientes, também estar com meu filho. Fundamental. Voltar-se para a família, voltar-se para casa, olhar. Eu tenho pensado assim, coisas que eu tenho feito na minha casa, que está sendo incrível, gente, tem que mostrar para vocês. Sim, espero que sim. A está o desafio lançado. O cuidado, está sendo muito legal, muito gostoso. Está o desafio lançado. Tens que mostrar essas coisas todas. Ponto final, parágrafo. Lamento. Mostrem aí vocês o que vocês estão fazendo de novo, né? Isso também gostava de saber. Agora gostava de saber. Quero mesmo saber. Exatamente. Acima de tudo, pensem o seguinte. Isto é uma coisa também, uma novidade que está a surgir. E já fiz um vídeo sobre isto, mas tenho que falar. E ainda bem que tu tocaste nisso. Muitos de nós dizem assim, meus amigos, agora temos toda a possibilidade do mundo de aproveitar os nossos familiares e ficar com eles. Que bom, fantástico, yes! Não. Vocês, na maior parte de vocês, se estão agarrados ao celular, larguem já a live. Não, estou a brincar, não larguem, por amor de Deus, não. Mas vocês estão agarrados ao celular, é porque, pura e simplesmente, o que está a acontecer é que vocês, provavelmente, têm que aproveitar mais os vossos filhos. Porque os vossos filhos são vocês. São vocês. Aqui há quem diga que são os mini-me's. E, de facto, os nossos filhos são os mini-eus. Mini-me. E cada vez mais há que entender exatamente isto. Há que perceber. Aqui a Mónica, vou tentar ler o teu comentário, Mónica, porque o meu telefone de vez em quando faz umas coisas assim. Isto na às minha vezes. varanda Ok. tem pardais à tarde. Ai, que delícia, Mônica. Que delícia. Tem passarinhos na varanda dela. Adoro. Mas agora já os ouves, não é? Se calhar provavelmente eles estiveram lá sempre a tua vida toda. Só que pura e simplesmente tu não os ouvias porque o teu ruído mental e o meu ruído mental, que é o que acontece, não nos deixa mesmo ver esses pardais. Fantástico, não é? Estava muito ocupado, né, Pedro? Fazendo outras coisas, né? É verdade. Até porque no que precisávamos concentrar. Os miúdos é a mesma coisa, mas eu já te dei uma sugestão para isso, Mónica. A melhor forma, os miúdos fazem-no. Mas, por exemplo, já que tu pagas a conta, da PlayStation, por exemplo, corta a conta da PlayStation. Compra um jogo de tabuleiro, por exemplo. Tens um truque. Já agora, a internet... Quebra-cabeça é fantástico. Certo. Cadê aquele quebra-cabeça que estava aqui? Foi jogar semana passada. Olha que bom. Pronto, e isto é fundamental. Por exemplo, estipular horários de internet, por exemplo. Ok? Lá está. É a tal resiliência, é a tal adaptabilidade que nós agora temos que ter, porque finalmente, meus amores, no meio desta desgraça toda, que pode ser uma situação económica, nós podemos ter exatamente a possibilidade de nós nos unirmos e conhecermos aqueles que nós não conhecemos. Muitos de nós, porque estávamos sempre a trabalhar, e eu falo por mim, tinha sempre o cuidado de estar sempre a trabalhar, e os meus filhos, vê-los a crescer, muito pouco. E o que eu trabalhava, a maior parte das vezes, achava que tinha que chegar zangado a casa, porque, coitadinho de mim, estava muito cansado. E os meus filhos, que até nem sequer tinham culpa de rigorosamente nada do meu chefe me chatear até à última, eu chegava a casa e o que é que eu fazia? Não tinha paciência para os meus filhos, porque o malandro ou o mal do meu chefe me tinha feito a mim. Aquilo que eu não queria que ele me fizesse, coitadinho, pobre de mim. Mas os meus filhos é que pagavam a fatura porque eles poderiam aproveitar aquilo que os pôs ao mundo e não aproveitam. Portanto, nesta é ou não é a altura? Exercer uma paternidade. Estou te ouvindo falar e assim, que os filhos precisam são de pai e mãe. Até a Mônica está dizendo, vou tirá-los da escola. A escola não está tendo aula. Aí está tendo aula? Não. Tiras-a da escola. Não tiras-a da escola. Não. Não é hora de tomar decisões tão Sim. drásticas. Mas todos nós descarregamos neles. Todos nós, por muito que nós não queiramos, nós descarregamos de uma forma ou de outra.
Ou descarregamos porque estamos zangados e dizemos deixa-me em paz e não te quero ouvir, ou descarregamos porque, pura e simplesmente, não temos paciência, recolhemos na nossa concha e não estamos lá. Ela disse que eles estão Ponto. tendo aula online, Estão, né? estão, estão, estão todos a ter aulas online, o que também é bom. Não, repara, Pode separar é o uma seguinte, hora para cada coisa. Eu tenho dito para os meus alunos, faça cada coisa na sua hora. eles estudam, Agora têm a eu sua vou ter um aula. tempo para descansar, eu vou ter um tempo para brincar. Pode me perguntar, Mônica, que eu mando para você um planejador para as crianças, para os adolescentes, muito legal, muito bom. Bora, aproveita, usa e abusa. Pode pedir, Mônica. Acima de tudo, é isto mesmo, é planear. Isso é fundamental. Vêem, aqui há coisas que nós podemos utilizar uma maleabilidade maior, além de utilizarmos uma maleabilidade maior, é aproveitar exatamente como fazer as coisas. Gabriel, o telefone está tocando, o telefone. E essencialmente é isto. Pronto. Ou seja, utilizar as várias coisas que nós podemos fazer. Utilizar as ferramentas que temos. Então, falamos em resiliência, falamos em solidariedade, falamos em amizade, falamos em autoconhecimento, falamos em tudo isto. Mandas o teu mail. Sim, manda um direct. Não sei se tens a Bárbara como tua seguidora no Instagram, mas manda-lhe um direct, manda-lhe uma mensagem. Perfeito, pode me mandar. Manda uma mensagem pelo direct da Bárbara, ok? Isso. É muito fácil. Pedes amizade, aí segues e mandas-me uma mensagem. Até porque, inclusive, vocês não se esqueçam que neste preciso momento. Para te ajudar, se eu for precisar conversar com eles e organizar, é só me pedir, tá bom? Eu te envio. Pronto, então, mas segue a Bárbara. Tens aí mesmo, já, Bárbara Rocha Vieira. Está também colocada também aqui. Nós também vamos mais ou menos fazendo as coisas todas. É só pedir, manda-lhe um direct, pronto, e já está. Até porque, inclusivamente, Bárbara Rocha Vieira está mesmo aí. Vou escrever para você. Nos comentários. Eu estou ainda pensando que a gente pode pensar um pouco mais o que fazer pensando socialmente, assim. Estou aqui. Antes, a gente vai caminhando para o encerramento. Não sei o que você planejou, Pedro. Mas Sim, assim, sim. de que maneira a gente vai poder... Eu sei que a realidade do país de vocês é muito diferente, mas de que maneira a gente vai poder colaborar para ajudar as demais pessoas, nossos amigos, os desconhecidos, aqueles que precisam de ajuda? Sabe, Acima eu de vi tudo, alguns movimentos no Brasil que as pessoas estão indo ao supermercado e deixando no lugar coisas para doação, porque eu não posso ter contato com outras pessoas. Então, por que não doar algo? Eu achei acima de tudo aqui podemos até fazer um brainstorming e criar algumas ideias e provavelmente na próxima live, que vai ser na sexta-feira, atenção, a Bárbara vai começar a fazer lives comigo, mais neste sentido também a nível educacional, como vocês podem perceber, porque lá está, é o grande métier dela, e nós vamos fazer lives exatamente sobre isto, e ela vai passar a fazer lives comigo às terças e às sextas, ok? E vamos começar a fazer assim um pouquinho as coisas também. Nós vamos fazer um brainstorming, fica aqui prometido, certo? Entre os dois. E vamos ver o que é que vamos lançar aqui de novas ideias e novas coisas já na próxima sexta-feira. Que tal? E a gente aceita também as dicas, as sugestões por favor. de vocês, né? O que vocês E era isso que eu ia dizer. Malta, quem me segue, não se esqueçam de seguir também a Bárbara. Ok? Portanto, porquê? Porque isto é uma coisa recíproca, porque o que acontece é que se vocês não seguirem, também ao mesmo tempo, como é que vocês também poderão mandar mensagens, falar com ela, ter uma interação também maior. Portanto, quem me segue, não se esqueçam de seguir a Bárbara. É muito importante. Seguidores, né? Várias amigas já estão te seguindo, podendo te ver e estão gostando muito. Sim. Por favor, não deixem de seguir o Pedro, né? Vai ser incrível. Sigam, porque tem sido incrível. Esta parceria está a ser muito engraçada. Está a ser engraçado cá em Portugal, não é o mesmo sinónimo que é no Brasil. Okay? Não? Engraçado aqui. Não. Engraçado aqui é algo que é muito interessante. Ok. Nós dizemos engraçado, porque pode ser engraçado, sim, mas o engraçado é algo que é muito interessante, é algo que é gratificante. Pronto, vamos por assim, dessa forma. Produtivo, e produtivo. Está trocando muito, né? Isso mesmo. Para que a live também já não seja muito longa, porque nós vamos disponibilizar, quer no Facebook, quer também no YouTube, vamos
Exatamente, vamos dar encerrada por aqui. Foi fantástico. Foi demais, Um, é, sensacional. gostei muito. E, malta, eu acima de tudo espero que tenha sido também para vocês. Não se esqueçam de seguir a Bárbara, porque acho que foi mesmo. Ela tem muita informação para vos dar a nível de educação. É Estou importante a nível aqui, educacional. sim, estou à disposição já para Agarrem-na porque vale a pena. gratidão a todos. Por favor, também sigam o Pedro, que é Sílvia, muito obrigado. gratidão. Obrigada por vocês por essa tarde, por essa noite aí em Portugal, né? Tudo de É verdade. bom e até sexta-feira, né? Vai ser sensacional. Vai sim, senhor. Vai ser fantástico. Obrigada, Milda. Obrigado, Hilton. Obrigada também. Um beijão, Com Pedro. isto tudo, beijo grande, muita Beijo. paz, como sempre, muito amor. Namaste. Bye, bye. Gratidão. Bye.